E aí, pessoal, aqui é mais uma crítica literária com Gai Gaia. Eu pedi para vocês me mandarem links de fanfics, de coisas que vocês escrevem, para eu dar uma olhada e poder analisar, criticar, etc. Assim como eu fiz no último vídeo. Eu vi que vocês gostaram, particularmente, gostaram bastante dos vídeos, então talvez isso se torne uma série. Se vocês realmente têm interesse de saber mais sobre literatura, criação literária e tal, é algo que eu dou aula, é algo que eu acho muito interessante, e nós sempre podemos analisar diversas fontes. Hoje nós vamos ver o Dia de Inverno, capítulo 1, de Dom Ken. Vocês podem procurar por esse mesmo título, por essa mesma pessoa, no Wattpad. E pelo que ele está falando aqui, devolutivo dessa história está em ajuste, uma história de capítulos curtos sobre uma família chamada para a guerra que obscurece toda a comunidade. Conto original feito para o desafio literário Natal serve do servidor Horda RPGista. É um servidor no Discord, muito, muito conhecido. Então, estamos aqui com o capítulo 1, vamos dar uma lida. Não quer dizer que eu vou ler todo o capítulo, eu vou lendo e vou comentando, mas vamos lá. O capítulo 1 não tem título. Normalmente eu gosto de dar títulos para os capítulos, mas isso aí não é uma regra, você não precisa colocar título nos capítulos. Então vamos lá. Amor, fraternidade, compaixão, colheita e partilha. Só esse começo aqui já é um pouquinho... Parece uma forma muito mais de resumo, parece muito mais que tem um narrador externo me contando sobre o que é a história e não que eu estou lendo a história. Isso não... Quando a gente está escrevendo, é como eu comentei no outro vídeo, a escrita, ela é a tentativa de criar imagens dentro da cabeça do leitor. Existem muitas formas de se fazer isso, existem muitas estratégias, e existem, para começar, você vai primeiro aos gêneros primordiais de escrita, que são os 3 grandes gêneros, que é o dramático, que é o gênero teatral, é o gênero que foca na fala entre personagens. Aí você tem o gênero épico/narrativo, que foca na narração de um enredo, normalmente uma narração em terceira pessoa, e aí você tem o lírico, que é o gênero que é feito em estrofes e o enfoque do gênero lírico é o estilo. Quando você fala assim, amor, fraternidade, compaixão, colheita e partilha, aquela foi a última vez que Goku viu um momento de paz. Isso parece literalmente um narrador de anime, um narrador de série. Então, não que isso esteja errado, mas normalmente os primeiros momentos de uma narrativa normalmente tentam imergir o leitor. Isso parece muito mais que você está fazendo um cartão de Feliz Natal, por assim dizer. Mas vamos continuar. Aquela época do ano era especial, ao menos para aquela família. Aquele dia 20 do Deus Inverno nunca mais seria esquecido e todo ano a data seria celebrada, cada um à sua maneira. Ficou muito, muito confuso esse parágrafo. Por quê? Aquela época do ano era especial, ao menos para aquela família. Por essa frase, nós já consideramos, você está pintando na nossa cabeça que essa é uma celebração, estamos num dia celebrativo muito comum para essa família, para essas pessoas, e que você vai então continuar a narrar o porquê este dia é especial. Porém, você vai para o futuro. Aquele dia 20 do Deus Inverno nunca mais seria esquecido. Você joga para o futuro. Então, aquela época do ano era especial, aí você joga para o futuro. Futuro quando deveria ser jogado para o passado. Do tipo, aquela época do ano era especial, ao menos para aquela família, porque no passado aconteceu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Está muito, muito confuso o tempo verbal dessa construção. Lembrando, eu não estou criticando para as pessoas ficarem tristes e tal. A minha vontade é elucidar questões narrativas e literárias para que vocês possam compreender, para que vocês possam até se desenvolver como artista. Não é aqui... Quando eu cheguei a fazer essas críticas literárias no passado, teve gente que apagou as histórias, ficou triste, e não é esse o objetivo, galera. Não é esse o objetivo, tá bom? Então, como você deveria escrever? Aquela época do ano era especial, ao menos para aquela família. Aquele dia do inverno tinha sido... ou então você bota para o futuro. Aquela época do ano seria especial, ao menos para aquela família. Faria muito mais sentido. Outra coisa, como eu comento sempre, repetição de palavras. Na literatura nós tentamos não repetir palavras na melhor das hipóteses, só se for necessário, ou então você queira causar um efeito de
reforço. Normalmente nós repetimos as palavras que têm um efeito adjetivista, que é como se fosse um adjetivo, adverbial, para dar uma ideia, uma sensação. Nós não usamos pronomes, a não ser numa situação muito específica, e no caso repara, você falou, aquela época, aquela família, aquele dia, 3 vezes você usou basicamente o mesmo pronome, aquele, aquele, aquele. Entendeu? Então, tente evitar. Bota algo como... esse começo está muito estranho, você poderia simplesmente começar uma época de alegria. Um momento de alegria. Esta época do ano era especial, ao menos para aquela família. Desde aquele dia 20 do Deus Inverno, a data foi celebrada por cada uma das pessoas da família de uma maneira diferente. Porque se cada um a sua maneira, também está muito estranho. Esse parágrafo inteiro está muito estranho. Muito confuso. Os tempos verbais não batem. Esse começo não ajuda para emergir, para dizer do que se trata. Então, muito estranho. Repara, de novo, você voltou àquela. Aquela era, aquela época, aquela família, aquele dia, aquela era amanhã. Quando se escreve, tem que tomar cuidado com as repetições. Aquela era amanhã que marcava o fim da 13ª semana gravidez, faltou um D, semana de gravidez, o dia que todo casal pode comemorar. Aquela era a manhã que marcava o fim da 13ª semana de gravidez, o dia em que os casais podiam comemorar, o dia em que todo casal pode comemorar. Quando o pequeno corpo em desenvolvimento está pronto para receber uma alma, a gestação já poderia chegar até o parto. Quê? Está muito confuso, viu? Essa escrita está muito confusa, especialmente porque ela não está nos dando uma situação, ela não está nos situando no mundo. Está sendo falado muito no vazio da existência, isso aqui. Além disso, as construções frasais estão muito confusas. Aquela era a manhã que marcava o fim da 13ª semana de gravidez. 13ª semana de gravidez. Isso é 3 meses e uma semana. Em 3 meses. O dia que todo casal podia comemorar. Essas construções são muito... O dia que todo casal pode comemorar. As construções verbais... Como eu construiria, pelo menos? Aquela época do ano... Você está naquela época, naquele dia... Você não está situando nada. Você está jogando tudo vazio. Você está dizendo aquele dia, aquela época, aquela era amanhã. E tipo, não consigo imaginar onde eu estou. Não consigo ver imagens para mim. Está muito abstrativo e confuso. Então você poderia colocar... Esta era amanhã. Teria que mudar o começo lá, aquele dia 20, como eu já tinha falado antes. Aí, nesta manhã, este dia marcava o fim da 13ª semana de gravidez. Um dia em que os casais podiam comemorar. Um dia em que casais costumam comemorar quando o pequeno corpo em desenvolvimento, pequeno corpo em desenvolvimento é uma coisa muito estranha de se falar. Quando o seu filho em desenvolvimento, quando a vida que viria a nascer, quando o pequeno corpo em desenvolvimento está pronto. Está pronto. Estaria pronto. As suas construções verbais não estão seguindo o tempo verbal correto. Aquela era a manhã que marcava o dia em que todo casal poderia. Não pode comemorar. Se marcava, poderia. Você está dizendo num passado, então você tem que botar o conjuntivo. O conjuntivo é a possibilidade. Se aquela era uma manhã que marcava, era o dia em que todo casal poderia comemorar. Quando o pequeno corpo estaria pronto. Ou então você bota de forma decisiva. Aquela manhã marcava o fim da 13ª semana de gravidez. Era o dia em que todos os casais podem comemorar. Era o dia em que todos os casais comemoram.
Não precisa falar pode comemorar. Comemoram, pois é o dia, pois é o tempo quando o pequeno corpo em desenvolvimento pode receber, estaria pronto para receber uma alma. A gestação, essa gestação aqui também não tem nenhum... E a gestação já poderia chegar ao parto. Isso é muito feio, tipo, é muito difícil, tá confuso. Você poderia botar um ponto e falar, ponto. Isso significa que a gestação já poderia chegar ao parto. Por quê? Isso parece que é uma crença deste mundo onde você está colocando. Eu não sei se é uma crença que já existe no nosso mundo. Esse negócio de a alma iria na 13ª semana de gravidez, eu acho que isso é uma coisa japonesa, se não me engano, shintoísta antiga, eu acho. Talvez hebraica, mas tipo, normalmente a gente não discute que a alma demora para chegar na 13ª semana de gravidez. Isso parece uma coisa ou de fantasia, ou é uma informação muito específica que o leitor não vai estar compreendendo. Isso é uma coisa muito importante quando você escreve um livro. Existe uma forma de escrita que é a escrita imersiva, onde você não explica para o leitor nada do mundo de fantasia, e ao ponto em que somente lendo muito sobre o mundo e sobre o livro é que o leitor vai conseguir compreender o que você está querendo dizer. Porém, essa é uma técnica muito complicada porque você vai fazer com que o leitor... Você vai criar uma batalha com o leitor porque o próprio leitor pode não querer continuar lendo. É uma técnica muito perigosa, porque o leitor pode desistir de você antes mesmo de começar a história. E eu não sei se... E se você está falando sobre algo do nosso mundo, do mundo comum, quando você fala de um assunto que não é comum ao público leitor, por exemplo, na cultura brasileira, esse negócio de a alma chegar na 13ª semana de gravidez não existe. Ou tipo, o brasileiro médio acredita que não existe alma, ou ele acredita que a alma chega logo quando o bebê já é concebido. Normalmente são essas duas grandes concepções. Então você falar uma coisa dessa tem que ser melhor situada. Mas como eu falei, não tem nada situando. Nada. Este texto está todo no vazio da existência. Eu não consigo imaginar em que lugar, em que povo, em que momento. Eu não sei se isso aqui é uma terra de fantasia, se isso aqui é o nosso mundo real. É muito complicado. Você falou Deus inverno, mas você pode estar usando uma metáfora. Entendeu? Então, muito difícil. Muito confuso. O amanhecer foi luminoso, com o velho casal se encaminhando para a casa da filha, sem saber o que eles seriam ao chegar lá, se pais que acolhem ou avós que celebram. Tá muito confuso. Dá para entender a ideia que você quer passar, mas a forma escrita, ela não está polida. Como é que você passaria isso? O amanhecer foi luminoso. Você já mostrou que amanhã já estava, então a gente já está... Repare que todo o texto ele tem uma linha cronológica. Então, quando você já falou da manhã aqui, você já abriu espaço para falar sobre o clima, sobre as coisas. Então, nós já imaginamos o amanhecer porque amanhã já chegou. Quando você começa a falar do amanhecer, parece que você está voltando no tempo. Então, é muito confuso para o leitor. O leitor ele está tentando imaginar uma sequência cronológica dos fatos e uma sequência cronológica de eventos. Isso não impede que você faça histórias que não sigam os eventos da forma normal, cronológica, linear. Mas isso requer um nível muito complexo de habilidade e é muito mais trabalhoso fazer desse jeito. E você já está com um problema de que você não está situando direito onde está acontecendo a história. Portanto, você já está confundindo o leitor com isso, fora os tempos verbais que não estão batendo, fora o fato disso aqui. Você falou da manhã, você começou a falar, e aí o amanhecer foi luminoso. Então, você quer falar do amanhecer, você poderia falar, foi um amanhecer luminoso, pois aquela manhã marcava o fim da 13ª, pronto. Entendeu? Mas aí, você fala... Tipo, não precisava falar o amanhecer foi luminoso, só dizer, o velho casal se encaminhava para a casa da filha, sem saber de o que eles seriam. É muito estranho essa construção, é mais fácil falar, sem saber como eles seriam recebidos lá, se como pais ou pais que acolhem ou avós que celebram. Não tá ruim não, mas sem saber se eles seriam, sem saber se eles seriam. Isso fica melhor do que o que eles seriam.
sem saber se eles seriam, vírgula, ao chegar lá, vírgula, pais que acolhem, vírgula, ou avós que celebram. Ponto. Não importa o que fossem, ok? Não importa o que for. Você tem que saber a conjugação temporal e temporal e numérica. Você está falando dos avós. Você está falando do velho casal. E está falando de dois, ok? Se pais ou avós, não importa o que fossem, você poderia tentar concordar com o velho casal. Não importa o que forem ou o que for, fica muito estranho de qualquer forma, porque os últimos elementos anafóricos, isto é, os últimos elementos que apontam para a pessoa da frase, foram pais e avós, não o casal. Entendeu? Além disso, você usou no verbal, o tempo verbal no plural aqui. Então, quando você fala o amanhecer foi luminoso, com o velho casal se caminhando para a casa da filha, sem saber os dois, é importante você botar o número aqui. Os dois meio confuso, talvez uma reconstrução dessa frase, do tipo o amanhecer foi luminoso. Os dois do o velho casal compôs. E aí você descreve um pouco esse velho casal, porque aí você vai começar a criar imagens do que é este mundo. Descreve, o velho casal se caminhava para a casa da filha, o marido, blá blá blá, suas barbas, sua pele, seus olhos, carregando sua... E aí descreve a roupa, descreve como é o personagem. Até então parece que eu estou lidando com fantasminhas, que não tem forma, não tem estrutura, não tem jeito, não dá para saber com que a gente está lidando. E aí, retornando aqui, não importa o que fossem, ou então você pode fugir disso. Não importa o que acontecesse, não importa qual fosse a situação, o abraço seria a ferramenta para consolar ou comemorar. Você pode também dar ênfase a isso. O abraço, independente da situação, independente do que ocorresse, seria a ferramenta ideal, vírgula, para consolar ou comemorar. Com o abrir da porta, você já está aqui, repara, parágrafos, espaçamento, tudo isso é uma forma de você transmitir para o leitor passagens imagéticas. Então, quando você coloca aqui, com o abrir da porta, o sorriso no olhar do genro, está muito confuso, muito confuso. Por quê? Você está dizendo aqui, repare, que entre esta parte e esta parte daqui, com o abrir e antes do com abrir, nós temos uma passagem de tempo que é o encaminhar do casal. Então você poderia dar um espaço aqui, você poderia dar um enter. Você dava um enter, criava um novo parágrafo e botava com o abrir da porta, o sorriso no olhar do genro, exagero emocional tópico, típicos dele, já ditava o abraço que deveria ser usado, o banquete daquela maneira, principalmente de amor, que nutriria aqueles laços. Você parece que está jogando ideias que você quer causar, mas não está. O seu elemento tem dois elementos fundamentais que são muito necessários para uma construção. E eles estão faltando na sua escrita. Coesão e coerência. Ok? Coerência é um elemento paratextual, extratextual. Ok? Coerência é o que o leitor precisa saber para compreender o seu texto. A coerência, ela é uma construção de mundo, o mundo tem que fazer sentido, e não só o mundo tem que fazer sentido, como este mundo tem que ser inteligível para o leitor. Foi quando... Aqui você tem um problema de coerência, quando você fala aqui, o fim da 13ª semana de gravidez é quando o corpo está para receber uma alma. Eu não sei se aqui é uma terra de fantasia, eu não sei se aqui é uma terra nossa, humana, porque me falta coerência, falta a construção de mundo para eu poder me situar. Então falta coerência. Coesão é a parte do texto que liga os pedaços do texto para que ele faça sentido. Coesão é feito principalmente com conjunções, advérbios, preposições, conjugação correta dos verbos e pontuação. Então, quando você bota um espaçamento aqui ficaria melhor, um enter. Todo esse parágrafo aqui, toda essa parte daqui, ela é um problema de coesão. Com o abrir da porta, o sorriso no olhar do genro, o exagero emocional típicos
típico dele, não é no plural. Então, isso tudo vamos ver como é que ficaria. Não importa o que for, um abraço seria a ferramenta para consolar ou comemorar. Espaço, você dá um enter, aí fala, a porta se abriu, e com isso também se abriu o sorriso no olhar e no rosto do genro. Do genro, ok. Seguido de seu típico exagero emocional. Ponto. A partir disso, com esses gestos, com esta demonstração, já se observava qual abraço deveria ser usado pelo velho casal. Esse banquete, o banquete daquela... já ditava qual abraço seria usado por aquele velho casal. Ponto. O banquete daquela manhã haveria de ser principalmente um de amor que haveria de nutrir. É porque os tempos verbais estão todos estranhos. Então, estou tentando jogar para o futuro. Em suma, você tem que revisar toda a questão de construção de tempo verbal, tudo isso. Vou dar uma lida rápida agora no resto, ok? Só pra gente ver. O emissário. Manhã de visita, ligações, pomos, correios, imagem de gamas. Pronto, agora eu sei que isso é um laço, é um mundo de fantasia. 100% de mundo de fantasia. O problema eu não sei nada desse mundo. Você não descreveu o personagem, não descreveu nada. Então parece que é um mundo de fantasia no vazio. Espalhando a boa notícia para todos os amigos e vizinhos. Era oficial, os deuses tinham permitido. Essa vírgula tá errada, no sentido gramatical. Não está errada. Não está errada, mas é uma construção muito incomum. Normativamente não está errado, mas literariamente é possível. Que era oficial, os deuses tinham permitido. Ponto. Você usou permitir. Permitir não é um verbo intransitivo, ok? Então ele precisa de complemento. Você está usando ele como um verbo intransitivo, que não é errado, mas é confuso. Mais um ponto de confusão para essa história. Uma criança estava a caminho. Dia radiante de luz, você repetiu aqui essa questão aqui. O amanhecer foi luminoso, dia radiante, não tem acento em dia. Amor e felicidade, novamente, você está repetindo temas que não parece... Eu não tô sendo imerso, parece que estão... Isso parece um salmo. Alguém que tá cantando um salmo pra mim. O que não teria problema, mas esse é um texto que eu estou vendo que ele é do gênero épico, narrativo, que não pede esse tipo de escrita. Dia radiante de luz, amor e felicidade, com pitadas de sombras e desespero que inconscientemente a família ignorava. Porém, às 15 horas, tem crase aqui, daquele dia, faltou dia, nem todo o amor e felicidade poderiam apagar sua chegada. O Conselho das Terras Unidas convoca... Essa vírgula não existe. Convoca o líder de cada família com virtude para a guerra. Não tem vírgula aqui também. Para a guerra. A praga verdejante... Ponto. A praga verdejante voltará após 1000 anos. Não, essa construção também não é muito boa. Porque parece que vai demorar 1000 anos para a praga verdejante aparecer. Você quer dizer que ela vai aparecer agora? Você bota. Após 1000 anos, vírgula, a praga verdejante voltou. Ok? Não é voltará. O emissário proferiu o aviso oficial no meio da praça, e cada chefe de família começou a se apresentar. O primeiro foi um garoto magro e medroso, 18 anos, ele assumiu a família após a morte prematura do chefe anterior. Agora você está descrevendo, repara como você está descrevendo muito mais isso aqui do que tudo isso que foi a base do seu texto. Agora você está descrevendo esse personagem que vai ser, pelo que está me parecendo, um personagem secundário. Não deveria ter esse enfoque nele agora. Ou, melhor ainda, enfoque nele, mas enfoque mais nos outros. Aqui, você está descrevendo mais esse cara aleatório do que essa família inteira que você está passando a maior parte do texto escrevendo. O primeiro foi um garoto, a segunda foi uma respeitável senhora de idade avançada cujos herdeiros, não é aqui os herdeiros, cujos herdeiros ainda não tinham maturidade para suceder, ela não voltaria. Usa ponto, cara. Não usa vírgula. A vírgula parece que você vai explicar mais alguma coisa na frase. Você quer dizer aqui uma outra frase. Então, ponto. Ela não voltaria. O terceiro era muito mais jovem, porém com herdeiro já na idade de assumir a liderança e livraria da responsabilidade. A quarta não tem vírgula aqui, porque você está separando um verbo de ligação do sujeito, que está incorreto. A quarta era uma jovem que arrancou a liderança da família. Arrancou a liderança da família anos antes para poder se casar com um homem
não tem vírgula aqui, anos antes para poder se casar com um homem sem virtude no sangue. Ela iria e voltaria com glórias em combates maiores que as já conquistados na sua parca idade. Mas a criança que acabou de completar 13 semanas de gestação crescerá na guerra e não conhecerá, faltou acento, o toque do pai e o rosto da mãe. Chamado era raro, não poderia ser ignorado, independente da idade, experiência ou fato de carregar uma vida em seu ventre. As famílias com virtude no sangue são as que sustentam os pilares das Terras Unidas e a elas não era permitido ignorar o chamado. E na escuridão daquele dia, antes da meia-noite, ok, passou-se então um tempão, porque isso aqui, o emissário veio no meio da praça, no começo do dia, então daqui pra cá passou 12 horas, mais ou menos 12 a 15 horas, ok? Na escuridão daquele dia, antes da meia-noite, faltou uma vírgula aqui, mas não é essencial, os estábulos se agitavam. Essa arma e armadura não trazem benefícios para alguém sem virtude. Faltou um ponto, eu sei, você não vai voltar. O exército descobrindo será tratado... O exército descobrindo... O exército será tratado... Repara, você está conjugando errado o verbo. O exército será tratado, não. O exército descobrindo lhe tratará. Tratará você. Ou te tratará como um espião. Indo para o fronte, não terá defesas contra a praga. Eu sei, eu posso te impedir, eu sei. Lentamente o jovem se virou para o sogro, olhando no fundo de seus olhos. Prefere a honra da família ou conhecer o seu neto. Tem ideias boas, está extremamente confuso. Você descreveu muito mais os personagens que não importam do que os personagens centrais. Até agora eu não sei como são essas pessoas. O que não tem problema. Pode ser que vocês queiram falar sobre temáticas da guerra, onde até mesmo a descrição das pessoas não importa. Você pode fazer isso. Mas está muito confuso. Os tempos verbais estão... Você tem que rever os tempos verbais, você tem que rever a coesão do texto. A ideia é boa, mas tem que trabalhar melhor, ok? Então, se vocês têm mais textos, mais ideias, só mandar para mim. Aqui foi Gaia. Como sempre, vocês podem mandar mais textos, mandem no link, comentem outros textos que vocês gostariam que eu analisasse, criticasse, comentasse. E é isso aí. Dê like no canal se gostou, dê share, se inscreva, ligue o sininho e é isso aí. Até a próxima, pessoal. Aqui foi Gaia. Falou!